Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Alisson Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre concretagem. E o que eu vou falar aqui serve para concretagem de vigas, blocos, pilares e lajes. E eu vou dar aqui 4 dicas sobre concretagem que estão lá na NBR 14931, que vai te ajudar muito aí nessa atividade. E a quarta e última dica é a que eu julgo aí mais importante dessa atividade. Beleza? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre essa atividade tão importante aí para a construção civil, fique ligado até o final desse vídeo. Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos conversar sobre inspeção em escala, com relação ao que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Bom galera, antes de entrar aqui no tema desse vídeo, no tema do assunto desse vídeo, eu vou pedir para vocês aquela força, aquele apoio. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu comentário também e o seu likezinho para fortalecer aí o canal, beleza? Para o canal conseguir ter mais crescimento aí, que tá com crescimento bastante bacana. Eu até agradeço demais aí vocês que estão aí me seguindo, ok? Então, vamos lá. A primeira dica que eu dou, antes de você fazer o lançamento do concreto em si, de fazer a concretagem, tem que se fazer a verificação, porque a atividade de concretagem, ela envolve até antes do lançamento de concreto e depois, tá? Então eu vou falar aqui um apanhado geral. Então, antes de você lançar o concreto, especificamente, você tem que fazer as verificações. O que são essas verificações? É a verificação da forma e das armaduras, se estão conforme o projeto. Mas aí você pode falar, mas a forma está um pouquinho maior, não tem nada a ver. Tem sim, se está fora das tolerâncias normativas, vai dar problema. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você concreta lá uma peça que ela tem um bloco de fundação que ela tem 1 por 1, aí você na sua cabeça fez lá por 1 e 10 por 1, vai ficar 10 centímetros maior. Você vai falar, porra, não tem nada a ver, 10 centímetros, eu divido 5 para um lado, 5 para o outro, não vai dar nada. Só que aí você tem que imaginar que esse avanço, essa espessura a mais ali de cobrimento vai dar problema, porque ali não vai ter aço e ali vai rachar, vai ter trinca, porque não vai ter nada segurando, não vai ter o aço ali, nessa cobertura a mais que você vai deixar de aço por conta de o bloco ser maior, e aí ali vai ser entrada de agentes deletérios ao concreto, vai entrar no aço, vai acelerar o processo de corrosão. Então tem tudo a ver, sim, se você faz tanto quanto você fazer o bloco maior ou se você fazer o bloco menor, beleza? Tanto na forma quanto nas armaduras, que tem que ser verificado ali o espaçamento, o cobrimento certinho, com os espaçadores, se tem todas as armaduras conforme o projeto. Tem que se fazer essa verificação certinha antes de lançar o concreto. Isso é muito importante, dado em vista que a gente vê várias patologias, decorrentes aí nas construções por conta da falta dessas verificações, falha no processo construtivo, beleza? Então vamos lá, para a segunda dica, é no próprio lançamento. O que eu posso falar sobre o lançamento? Bom, o lançamento que você está fazendo com altura de queda ideal? O que diz a norma? A norma diz o seguinte, mas ela não recomenda que você faça o lançamento do concreto com altura de queda superior a 2 metros. Por quê? Principalmente em pilares. Porque quando você joga o concreto com essa altura superior de 2 metros, tende a ele segregar. O que é isso? A brita, como ela é mais pesada, ela cai primeiro e depois cai os outros componentes do concreto. E isso acontece a segregação. Por isso que a gente vê muitas das vezes nos pés dos pilares aquelas bicheiras, que a gente chama de bicheiras. Isso normalmente é decorrente dessa falha de lançamento do concreto. E uma outra coisa também, no transporte. A norma diz que você não pode transportar. Muitas das vezes, quando você chega lá, vai fazer um lançamento, o seu caminhão não chega ali juntinho da peça. Aí que faz? Vai no carrinho ou vai numa máquina. Mas esse transporte feito dessa forma por longas distâncias, a norma diz em 100 metros, se eu não me engano, ele ocorre a segregação também do concreto. Se você vai
levar o seu concreto num carrinho de mão, por exemplo, ele vai, né, batendo ali, vai segregando, você vai vibrando ali o concreto. Quando você chegar lá para jogar na sua peça, ele já está separado. A brita está em cima e a nata, né, a brita está embaixo e a nata está em cima. Aí você já vai lançar o concreto na sua peça lá, ele segregado. E por mais que você vibre ali, ele não vai misturar de novo, né, só batendo, ok? E também, ainda no lançamento, a gente falou aqui do lançamento na altura de queda, a gente falou no transporte dentro da obra e também no próprio lançamento você tem que verificar a vibração. Como que você está fazendo essa vibração, né? Esse adensamento do concreto é manual, é por mecânico, normalmente a gente utiliza ali o vibrador, né? Então você tem que entender o equipamento que você está trabalhando e você tem que vibrar, né? Sempre em reto, né? Não pode ser torto, né, se você utilizar uma agulha. E você tem que tomar cuidado para não encostar a sua agulha na armadura. Aí você fala, mas como que eu vou fazer? Não pode, gente. O que acontece? Imagine que você está concretando uma laje. Aí uma laje de um plano grande. Aí você começa a concretar, né? No comecinho, aí você vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí aqui no final, você encosta. Só que quando você começou lá no começo, né, da sua concretagem, você lançou um concreto lá já faz mais de 2 horas, vamos supor assim, 3 horas, uma laje grande. E lá o seu concreto, lá no começo, ele já está começando, dando início de pega. Aí você está concretando aqui no final. Se você encostar na armadura com o seu vibrador, a armadura ela é toda interligada, correto? Ela vai vibrar o concreto que já está iniciando o início de pega lá. E nessa quando ele vibrar, ele vai descolar. O concreto já está endurecendo, ele vai descolar. E ele não vai grudar mais. Então você vai interferir diretamente na aderência do seu concreto com o seu aço. Então por isso que deve ser evitado a encostar o vibrador na ferragem quando você está lançando o seu concreto. Beleza? E a terceira dica que eu dou, você fazer a verificação do equipamento que você está utilizando para lançar o que você vai utilizar para lançar o equipamento. A bomba é adequada? A bomba chega lá no lugar que você precisa? Ela tem ali o diâmetro de acordo com o concreto que você vai lançar? Se você não sabe ainda, o diâmetro da mangueira ali da bomba, né? Seja ela estacionária ou bomba lança, tem que ter no mínimo 4 vezes o diâmetro do seu agregado graúdo. Então, e muitas das vezes a galera se passa por isso. Vamos lá, se você tem uma Brita 2, né, por exemplo, Brita 2 que chega ali a 2,5 né, 25 milímetros, então no mínimo você tem que usar ali um diâmetro da sua tubulação, né, de lançamento, no mínimo 100 milímetros, 10 centímetros, porque a norma pede que seja 4 vezes, no mínimo 4 vezes o diâmetro do agregado graúdo, ok? E também o seu vibrador. Se você está usando o vibrador lá, você tem na quantidade ideal que você, do volume, né? Você tem vibrador sobressalente. Quem já aconteceu aqui, já aconteceu comigo, cara, de você estar vibrando ali e quebrar o vibrador bem na hora da concretagem. Se você não tem outro de reserva, então tem que ter, você tem que... Isso tudo vai até num plano de concretagem, que eu já tenho um vídeo aqui falando sobre plano de concretagem, que eu explico tudo como que você tem que fazer esse checklist. Você tem que se ligar também no diâmetro do seu vibrador. O seu vibrador ele tem que ser de acordo, né, com o tamanho da peça. Vamos lá, se você está concretando uma peça, uma viga, por exemplo, dependendo do diâmetro da viga ali, da espessura da viga, você não precisa usar um vibrador de 60. Né, você vai usar um menor. E você tem que se ligar que quando você vai vibrar, aquele diâmetro do vibrador, se ele for de 40, for de 60, ou for de 25 ou de 30, o que significa? Que você tem que vibrar a cada... Se ele for de 60, você tem que vibrar a cada 60 centímetros, que é o diâmetro, o diâmetro ali que ele consegue vibrar, né? Que ele consegue vibrar. Então você vai ter que ir de 60 e 60. Isso tem que ser respeitado porque se você vibrar menos, você vai acabar vibrando no lugar que você já vibrou. E isso desagrega o concreto. E se você vibrar a mais dessa distância, não respeitando ali a distância conforme o diâmetro do seu vibrador, você vai acabar deixando de vibrar alguma parte da sua viga, ou pilar, ou bloco, ou laje, e vai acabar ali não tendo o adensamento perfeito, ok? E agora a quarta e última dica, como eu falei para você, essa dica é a que eu julgo mais importante, né? Não que as outras não sejam importantes, mas essa
tem que ter uma atenção especial, que é a característica do concreto que você vai lançar. A característica do concreto tem que ser de acordo com a peça que você vai lançar, que você vai concretar. Muitas das vezes eu vejo aí, a galera vai fazer uma concretagem, né, vai construir, e eles utilizam o mesmo concreto desde a fundação até a laje, pilar, viga, tudo o mesmo concreto. E não é assim, galera. Pode ter até a mesma resistência, mas o concreto ele tem as características diferentes, não é só de resistência. Ou seja, ele tem a característica de durabilidade, ela tem a característica de trabalhabilidade, né? Ou seja, que é o slump, e você tem que e ainda tem a característica da resistência. E você tem que adequar essas características, todas elas, de acordo com a peça que você vai concretar. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Você vai concretar uma fundação. Normalmente, a fundação você utiliza ali dependendo da onde tiver essa fundação, se tiver num solo contaminado, alguma coisa desse tipo, você tem que usar ali um concreto que tem um cimento RS, né, que é resistência a sulfato, né, dependendo do diâmetro ali do bloco. Não precisa ser um concreto com slump muito alto, pode ser um concreto com slump baixo, né, entre 12 e 14, né. O AC desse concreto tem que ser um pouquinho menor com relação a outras peças, porque ele fica ali direto em contato com o solo, né, contaminado muitas das vezes. Dependendo, você tem que utilizar um cimento que ele é menos permeável para dar mais durabilidade na sua peça, porque ela vai estar em contato ali com o solo, com água, tal. E se você for ver, não é as mesmas características que você vai fazer num pilar, por exemplo, né? Às vezes o pilar ele vai ser rebocado, então você não precisa ali ter um concreto com muita permeabilidade, com baixa permeabilidade, com cimento, né, que tem muita permeabilidade, com AC muito grande, com AC muito baixo. Então as características, você vê que as características do concreto de um bloco para um pilar é diferente, embora ambos tenham a mesma resistência, mas as características são diferentes. O que você tem que se ligar também é no slump. Muitas obras aí o pessoal erra no slump. O slump ele tem que ser, o concreto ele tem que ser fluido, de forma a ele entrar ali e penetrar por todo, envolver, né, todas as suas armaduras, né? Se você fazer um concreto muito duro, ele não vai penetrar ali. Se dependendo das suas armaduras, ele não vai penetrar. E também o diâmetro do agregado, né? Tem que ter o agregado ali, principalmente o agregado graúdo, a brita, que vai passar ali nos vãos ali da sua armadura, porque se a brita ficar enroscada ali, vai criar um nicho, um oco dentro da sua peça, e de repente você nem vai ver. Então tem que ser prestada bem atenção com relação a características do concreto. Beleza, galera? Essa foi as dicas que eu tinha para dar para vocês sobre esse assunto. Beleza? Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.